Uma alegria te receber aqui mais uma vez. Obrigado por aceitar o convite. Tu é sempre parceiro, sempre aceitando nossos convites, aí participando, mostrando compartilhando o teu conhecimento, teu vasto conhecimento nessa área do direito digital, da inteligência artificial e um pouquinho de direito de processo penal também importante, né? Cara, sabe que essa foi uma pivotada muito engraçada na vida, curiosa na vida, que a gente veio pesquisando isso, depois processo penal, e aí chegou no momento, isso lá em 2015, mais ou menos, em que eu comecei a perceber a importância das provas digitais, e foi aonde eu cheguei mais próximo de ti. Só que aí, quando abriu o universo das provas digitais, abriu o universo para muita coisa, né? E aí foi onde a gente começou a conviver mais e trabalhar com essas experiências atuais, que a gente vai falar hoje. Se tu puder falar um pouquinho, como é que o Alexandre virou juiz, aí a especialização em penal e depois chegando no digital com a força toda, como tu é um ativista na área de tecnologia e inovação. Então, conta um pouquinho pra gente, antes da gente entrar no tema da IA. Pois é, cara. Eu passei no concurso em 98. Eu me formei em janeiro de 97. Eu fiz, na verdade, vale a pena dar um passo atrás. Então, lá, com 17 anos, eu entrei no curso de engenharia. Com 17 anos, eu fui fazer engenharia de produção civil. Era o vestibular que eu fiz da época e passei na Universidade Federal de Santa Catarina. Então, eu tive acesso a uma primeira lógica das ciências duras, né? Então, eu fiz aula de geometria, cálculo e assim por diante. Acabei pensando em fazer direito, fiz vestibular de novo e pensei, vou fazer vestibular para direito, se der certo eu abandono a engenharia. E fui fui fazer direito, me formei em janeiro de 97 e tomei posse como juiz, tinha um concurso na sequência, eu passei no primeiro concurso e assumi em 98. E desde então, isso que vale a pena contar, né, Piccoli, que quando eu passei no concurso em 98, eu tinha um Pentium, que era uma maravilha, era uma sucessão do 486, eu achava o máximo um Pentium, um negócio, uma carroça daquele tamanho, levava para tudo quanto é lugar, feliz da vida. E aí, o que a gente usava? Usava o computador com o Word, praticamente, usava o Fácil, que era uma empresa de Blumenau, que tinha um produto chamado Fácil. O quadro tá bonito ali. Vira pra ti. Fui acenar aqui, mas ao vivo acontece, né? Ao vivo tem que fazer as melhores momentos da vida e cacetada de cada um de nós. E aí, eu usava o computador como uma máquina digital, que boa parte dos juízes ainda faz hoje, né? O mais desafiador é que são 22 anos depois da magistratura e salvo com algum pouco de automação, a gente não tem nada sofisticado mesmo no dia a dia que possa ser dito que há inteligência artificial, que a gente tem alguma coisa programada, alguns algoritmos muito simples que substituem uma coisa ou outra, mas forte mesmo eu só consegui ver até hoje em escritório de advocacia, como eu vou falar no curso da nossa conversa. E aí, o que aconteceu foi que eu fui estudar mestrado, doutorado, e estudei processo penal, e aí chegou no momento que eu disse, mas o mundo mudou, as investigações são feitas com alto grau de tecnologia, é impossível para um sujeito humano estudar tudo isso, o que a máquina pode fazer? Foi aí que eu comecei a te acompanhar, a ler, participar. Em 2015, eu dou aula no mestrado e doutorado da Univale, em Itajaí. Nós começamos a fazer um grupo de pesquisa para essa atividade, para essa área. Hoje chama-se Spin Law Lab. Esse é um grupo que a gente conseguiu fazer, quase transformar, acoplar-se numa linha do mestrado, doutorado. Tem agora um mestrado com dupla titulação em Perugia também, que tem Perugia na Itália, que tem um grupo que pesquisa cyber crime e outras coisas do gênero, que a gente juntou e tem um mestrado que pode ser mestre pelo Brasil e pela Itália ao mesmo tempo, focado em data science, focado em big data, focado em inteligência artificial. Então, juntamos professores das outras áreas, de computação, de matemática, de lógica, para fazer realmente um estudo, porque eu não posso chegar... Eu não quero que ninguém saiba programar, né? Eu não sei programar em Python, mas eu sei o que é Python. Então, assim, eu sei onde é que eu posso usar. Eu sei o que é MCDAC, eu sei o que é HTML, ou seja, assim, essa gramática mínima que a gente precisa que os operadores de direito entendam o que é, sem que necessariamente precisem construir material a partir disso. Então, essa alfabetização, essa gramática da direito, a gente precisa
de um contato com outras áreas. E aí o que a gente fez foi, a partir disso, continuar, e tu me abrisse muitos espaços, sou muito grato a ti e me colocares a falar sobre as questões, e vamos tocar naquilo que é sempre aquilo que a gente tem trabalhado durante um bom tempo, que é como fazer com que, de fato, a inteligência artificial possa nos auxiliar na inteligência artificial fraca, na resolução de questões repetitivas, onde eu não preciso, de fato, do trabalho humano. Tu acredita que esse é o principal ponto onde a inteligência artificial pode agregar valor nesse momento, nas ações repetitivas, por exemplo, execuções fiscais? Cara, eu acho que tem muitas verticais que são possíveis de fazer. Hoje, como você já viu, na investigação criminal, é um potencial incrível. Então, hoje as unidades de inteligência que a Polícia Civil tem, o Ministério Público tem, o Ministério Público Federal fez uma licitação com uma empresa que ganhou um valor milionário para construir um grande Big Data. O Supremo Tribunal Federal hoje tem a decisão, cassou a MP do Bolsonaro para que fosse tudo cedido, as informações fossem todas cedidas. Por quê? Porque você tem hoje capacidade cognitiva de fazer interrelações que antes eram impossíveis. Então, existe todo um local nisso. Mas aquilo que tem mais impacto para o Poder Judiciário, que é onde a gente decidiu falar, é que eu tenho um espaço muito longo ainda em poder utilizar a inteligência artificial no dia a dia em questões de construção de caso. Mas eu tenho um grande impacto hoje naquilo que é repetitivo. E vou te dar um exemplo nessas questões. Eu trabalho com um time. O time é a Bárbara Guasque, o Otacílio Isaías da Rosa, Jaime e Paula, são meus pós-doutorandos da Univale. E também com o Ademar Paes Júnior, que é médico e é doutorando comigo. Esse time faz o quê? A gente decidiu fazer um levantamento de como funcionam as decisões em matéria de saúde e em matéria bancária. Então, nós levantamos 21 teses, fizemos o desenho de todas as decisões interlocutórias numa lógica, numa sequência, o que precisa ter o algoritmo para poder fazer. Fizemos divisões entre todas elas para poder ensinar a máquina. O que a gente fez? A gente tinha feito isso no passado de uma perspectiva de cima para baixo. Não deu certo. A gente precisava fazer uma média de pessoas. Vamos fazer a média do STJ, depois fazer uma regressão e vamos aplicar de cima para baixo, reconhecendo as entidades, passando pelos tribunais. Isso não dá. A gente tem não fica muito, a acurácia fica pequena, a gente tem um forte valor de erro que a gente não conseguiu construir caso a caso. Então o que a gente fez? A gente fez o contrário. Não vamos conseguir ter 100% de todos os casos, porque é muito complexo, mas a gente pode fazer o seguinte: se eu tenho uma ação que está buscando o pagamento de um exame que foi negado por uma empresa privada, esse exame, a gente consegue saber se esse exame está previsto no contrato, está previsto nas regras administrativas para isso, se a jurisprudência tem se comportado favoravelmente, se isso tem dado dano moral. A gente consegue fazer um desenho de tudo aquilo que é risco para o autor, risco para o réu, e que é o modelo padrão do STJ, aí sim, por regressão. Mas a gente enriqueceu muito nessa perspectiva. Ana Liberato é uma formada em ciência da computação que está trabalhando na programação desse mecanismo, que a gente fez tudo isso de maneira na munheca, com o Ivan Cavalazzi, e fez na munheca, e aí depois agora a gente conseguiu construir o mecanismo para fazer isso. O que a gente está usando? Vai precisar de dados e máquina. Então a gente usou, depois de muitos testes, a gente está trabalhando com a Digesto para poder consumir os dados deles, que eles têm hoje um Big Data deles é significativo, a gente acha. Tem outros no mercado, mas que ali tem a capacidade de nos fornecer os endpoints que são importantes, e a gente vai trabalhar com o Lui, da Microsoft, que nos pareceu, dentro da proposta, aquela que é mais viável do ponto de vista econômico. Pô, que bonito que ficou, hein? Agora sim. Como é que faz isso? Desligou. Agora acontece ao vivo. TV desligou. Então tá. E aí volta.
Aí, beleza. O que que acontece? Isso é muito legal pra caramba, cara. Isso que é muito legal. Eu tô com os peixes aqui atrás, né? Tem ministro que coloca tubarão, eu coloco os peixes aqui atrás. E aí... Tem alguém atrás de mim agora, tem um cara atrás de mim. No meu ombro aqui. É o papagaio que tá aqui. Cara, que divertido, que divertido. É divertido. E ao aí, vivo, né? E ao vivo. E aí, o que a gente fez? O Daniel Boring, que é foi me orientando na graduação e agora a gente está lançando o livrinho junto, é uma coisa muito legal. O que a gente pegou? O Daniel tem 22 anos, é um guri assim que é fantástico. Sabe por quê? Você deve passar por isso, né? Todas as pessoas que chegam para ti e dizem assim, eu quero estudar inteligência artificial. Aí a pessoa disse assim, que legal. A gente disse, o que tu leu? Aí a pessoa li 2 artigos no UOL. Porra, então... Tá pronto, né? Agora vai. Então, assim, é muito difícil, porque há muita gente curiosa, e aí você diz, mas tem que escalar um pouquinho mais, vamos estudar, não é assim, né? É claro que a gente não sabe tudo, mas, porra, a gente tem que estudar o mínimo para poder chegar. E o Daniel falou para mim assim, professor, eu queria estudar como ensinar robôs a julgar. Aí eu disse, bom, qual é a tua dor? Aí ele assim, minha dor é o seguinte, eu queria usar o segundo Wittgenstein para entender como a gente pode usar a máquina a decidir em contextos. Eu disse, opa, vem cá. Teve um seminário sobre Wittgenstein, que é um filósofo, inteligência artificial, numa universidade americana, está publicado na internet. Então, isso é um tema que, assim, é da última hora. Porque a nossa questão é basicamente o seguinte. A gente tem 3 modelos humanos. A gente tem compreensão, entendimento e inteligibilidade. As grandes discussões sobre o quarto chinês, por exemplo. Uma máquina tem inteligibilidade, mas ela não tem compreensão e ela não tem entendimento. Ela vai operar numa lógica em que ela vai, num código binário, ela vai poder entender o aspecto sintático. Eu consigo ensinar uma máquina a entender o que é uma frase, o que é um sujeito, o que é um verbo, o que é um predicado, o que é um adjetivo, isso tudo eu consigo entender. Só que eu consigo que ela tenha inteligibilidade. Por exemplo, o Alexandre Mendes, que é um professor amigo meu que está fazendo um doutorado na Universidade Federal, na PUC do Paraná, o trabalho dele daqui a pouco eu falo, é muito legal. A gente escreveu um artigo que vai sair agora na Revista de Hermenêutica Jurídica em junho, explicando isso. O humano tem compreensão, o humano tem entendimento. Você pode ler um autor, por exemplo, você pode ler Dworkin, e você pode entender Dworkin, você fala de Dworkin, você dá aula sobre Dworkin, mas você não compreendeu Dworkin. O compreender é uma atividade um pouco mais complexa. A máquina não consegue fazer isso. A máquina, ela vai te responder a partir daquilo que você ensinar. Claro que se você tiver uma atividade não supervisionada, o algoritmo vai poder dar outputs, mas que você, de alguma maneira, ensinou. A grande questão, assim, é que a gente vai dizer que como é que eu consigo ensinar a máquina a entender no plano sintático? Ok. Quando eu falo plano semântico, eu também consigo, que é o segundo plano, eu consigo dizer para a máquina que quando ela verificar um charuto, um cachimbo, ela pode saber que isso é um cachimbo e não é um charuto. Então eu posso ensinar a máquina a ver. Hoje tem vários produtos no mercado que conseguem fazer visual sem problema. E aí o que você tem? Nosso grande desafio, por isso que a passagem para o campo da decisão é complicada, é para entender que quando eu falo de manga, é num contexto. Então, quando eu falo de manga num contexto, ele pode entender manga de camisa, goleiro da seleção de 50, pode entender como fruta, qual das mangas são possíveis. Então, ele tem uma pluralidade e ele tem que escolher qual é o sentido que ele vai dar. E esse é o grande desafio para nós hoje, no âmbito da inteligência artificial, no campo direito, em outros campos também, mas no campo direito.
E aí a gente tem o quê? Hoje, o que tem como grande salto é o 8VEC, que é muito legal, que a gente pensa nisso. A gente tem o Glove, que está trabalhando, tem aqui o novo Flex do Facebook, que é entender como a gente pode fazer isso em N dimensões. Mas construir as N dimensões no direito precisa de um profissional que entenda como se faz uma compreensão em N dimensões e como eu vou ensinar o algoritmo a pensar a partir disso. Então, nós não temos muita dúvidas de que a máquina pode pensar pode se inteligir do ponto de vista sintático e semântico. Do ponto de vista pragmático, que é do contexto, essa dificuldade para nós hoje ganha um certo influxo porque a gente tem a possibilidade de usar esses novos algoritmos, esse novo modelo de pensamento que é de N dimensões. Então, formar as dimensões, ensinar a máquina sobre as dimensões, nos torna uma acurácia maior. Essa é a grande diferença, esse é o grande diferencial. A tecnologia precisa aprender, né? Os segmentos que mais conseguirem treinar e capacitar, ela vai aprendendo e vai melhorando. Só que tem gente com expectativa de que a inteligência artificial vai resolver tudo, acha que implementou uma tecnologia, desenvolveu uma ferramenta e ela já vai sem esse período de maturidade, já vai sair fazendo. Na verdade, ela precisa ir aprendendo. Eu acho que a gente tem um amigo meu que acha que inteligência artificial é igual liquidificador, ele quer botar o processo dentro, bater e sair o resultado. Não é assim, né? Então, a gente diz, mas aí tem o Luiz Eduardo Cani, o Alexandre Mendes, o Daniel, a Alexandra Hoffman. Então tem um time aqui que a gente começou a fazer o seguinte, eu preciso fazer o desenho das decisões. Então eu preciso, uma petição inicial, para ler a petição inicial, eu preciso disso. Só que aí Piccoli, o que a gente acha, e eu tenho feito um live com o presidente da OAB aqui de Santa Catarina, é que se a gente quer fazer alguma coisa nova, a gente precisa mudar, sim, Vinícius, tem coisas interessantes de inteligência artificial nos Estados Unidos, só que eles trabalham com um modo diferente de pensar, é um modo de estrutura diferente. Então a gente tem aqui, a gente tem o ROS, né, no Canadá, tem um resultado interessante, mas a lógica de precedentes é um pouco difícil de fazer. Tem também a inteligência artificial templates, ou seja, tem muita coisa acontecendo. O Luiz Eduardo... Depois eu queria ver contigo, várias pessoas estão pedindo sugestões de leitura. Até os artigos do UOL o pessoal está pedindo aqui, O meu não aparece aqui. Eu me comprometo a depois publicar aqui nos stories dicas de leitura e inteligência artificial. Mas se quiser... O Alexandre também me manda sugestões. Eu vou publicar aqui para as pessoas depois terem essas referências. Se vocês quiserem, tem artigos, inclusive meus, que estão aí disponíveis na rede, que são artigos que eu posso mandar, mas me manda inbox aí, eu me mando WhatsApp, eu coloco isso depois lá na página do Ademir Piccoli também, que vale a pena ser consultado. Eu consulto muito o Ademir, por isso tudo. Mas com o Cani, aí eu quero falar do Luiz Eduardo Cani, a gente está fazendo um livrinho para isso, para que a gente possa explicar. Então, quando a gente fala de contextos, eu tenho usado, sei que tem muita gente aqui que já é craque em inteligência artificial, a gente o mais difícil é muitas vezes tentar explicar para quem não tem vivência, né? Porque a maioria das coisas que para o humano é simples, para a máquina não é. E para aquilo que o humano é complicado, para a máquina não é. Então a gente vai ensinar para a máquina algumas coisas que são muito básicas para poder construir uma aprendizagem a médio e longo prazo. Mas o que a gente tem feito aqui, eu tenho usado muito a explicação do próprio Spotify, né? Então, assim, eu acho que vale a pena explicar pelo Spotify que a divisão geográfica, ou seja, você construir dimensões em relação ao que você ouve, o que você gosta, o que você quer. Eu gosto de MPB está situada no Rio Grande do Sul. Eu gosto de funk, o funk está como se fosse uma divisão geográfica, na Bahia. Então eu consigo fazer uma dimensão do estilo, depois dentro do estilo qual você gosta, e aí eu vou separando por dimensões, e aí essa leitura de dimensões me dá aproximadamente o que seria indicado a você, e esse modelo de pensar é feito em
em diversos lugares, inclusive a Amazon faz, ou seja, a utilização de algoritmos nessa ordem é interessante. Então, pensar até que ponto esse modelo pode ser pensado no direito é muito significativo, porque ele mantém uma linha geral e mantém a possibilidade de o juiz sustentar a decisão. Aí tem algumas perguntas aqui, eu queria dizer que aqui nós não vamos substituir a máquina pelo humano, é sempre o humano que dá as diretrizes, o humano que supervisiona, o humano que determina o output, que se responsabiliza pela sua assinatura na decisão. O que nós temos hoje... As atividades repetitivas que serão substituídas, na verdade. Em princípio é isso. Em princípio é isso. As pessoas precisam evoluir. E tem qualificações, tem habilidades que ele pode adquirir que jamais serão substituídas por uma máquina. Isso. Mas a minha questão é muito mais assim, hoje em dia, boa parte das decisões no judiciário são feitas por estagiários e assessores, que reproduzem o pensamento do julgador, que reproduzem uma lógica de conservação. É quase uma inércia hermenêutica, que o STJ e o STF já disseram. Bom, se você precisa de alguém que seja humano para reconhecer qual é o caso, quais são as entidades, é repetitivo, já teve julgamento, e passar para o julgador assinar, isso a máquina pode fazer com sobras, mais rápido, como já alguns casos no Brasil mostraram aí. Então, eu não consigo, às vezes, as pessoas dizem, vamos substituir a máquina, o humano pela máquina. Porra, mas hoje em dia você paga para um estagiário, para um assessor fazer com mais caro e mais devagar, sem nenhuma atividade cognitiva. Eu preciso de juiz para decidir aquilo que a máquina não consegue decidir. É esse lugar que eu quero o juiz. Uma vara de direito bancário, por exemplo, como tem em Santa Catarina, o julgador não faz nada, ele fica o dia inteiro procurando o caso, adaptando os modelos que ele tem, os 21 modelos que ele tem, para aquele caso. Então, isso não é trabalho de juiz, isso é trabalho repetitivo. Eu preciso decidir aqui. Esse contrato de cédula de crédito bancário é válida? Sim ou não? Se é válida ou não é válida? Quais cláusulas não são válidas? Se não for válida, substitui por alguma coisa ou não substitui por outra? Então você faz o quê? Você decidiu uma vez, decidiu, dali em diante, é reproduzir. Se isso é trabalho de juiz, está muito errado. Na verdade, nesse caso aí, o juiz está fazendo o trabalho de um robô, né? É o contrário. Isso, é o contrário. Essa, matar-se charada, Piccoli, que essa é a questão. Então, eu pergunto para os caras, eu preciso que você decida, e decida aquilo que precisa ser decidido, que precisa de compreensão, que precisa de entendimento. Se é só inteligibilidade para saber se esse caso tem uma tese bancária que é sobre juros. Então, você tem que ir no site do Bacen, verificar a data do contrato e ver a média de juros. Aí você decide, em geral é 30%, alguns juízes um pouco mais, um pouco menos, mas você pode modular o algoritmo para isso. Então você vai dizer, meu contrato é de julho de 2019. Em julho de 2019, qual era a média de juros? Onde é que está isso? No site do Bacen. Então o que o juiz faz para decidir? Nada. Ele vai, abre o Bacen, vê o site do Bacen, em julho, qual é a média de juros, calcula 30%, e está decidindo. Isso não é questão de jurisdicional, isso é questão que a decisão já foi tomada, a gente precisa adequar aquelas decisões futuras ao padrão de decisório, e acabou. Então isso a máquina faz com sobras, é mais barato, é mais adequado. E sabe o que é mais legal, Piccoli? Que aí eu acho que aí a gente tem um trabalho futuro, que é poder disponibilizar isso como um mecanismo de jurimetria, genericamente. O Bernardo Azevedo, daí de Porto Alegre, tem trabalhado com isso, que é poder um advogado propor, vamos entrar com uma ação para revisar o seu contrato. E a gente tem um agente neutro, uma universidade, é isso que a Univale queria fazer, tem um agente neutro que você pudesse consultar as suas chances de êxito. Então você vai ver que você vai perder, que você vai ganhar. Todo mundo poderia fomentar o acordo, porque as expectativas de comportamento jurisdicional estariam mais claras para todo mundo. Você tira aquilo que o teorema de Coase vai falar, que é incerteza. Aqui tem 90% de chance de ganhar. Se ganhar, tem essa perspectiva de ter o dano moral, portanto. Qual é o custo da litigância? Quanto é que custa os advogados? Quanto é que custa a demora? Quanto é que custa isso tudo? A gente conseguir fazer com que a pessoa possa ter uma dimensão mais realística para fins de acordo e coisas do gênero. Esse tema da inteligência artificial, essa tecnologia, ela, eu acho que já ninguém mais tem dúvida da relevância, ninguém mais tem dúvida que será a tecnologia que realmente pode mudar. Se tem uma tecnologia que pode mudar esse cenário de volume de processos, a gente estava comentando antes da tua live com a doutora Elma,
lá do TJ de Rondônia, que desenvolveu o Synapse, aquela plataforma reconhecida pelo CNJ, e agora projeta o CNJ, né, como uma solução, uma plataforma de inteligência artificial para todo o Brasil. Na verdade, a gente tem vários tribunais prototipando isso, né? Tem a Elis lá em Pernambuco, tem o Victor do Supremo, enfim, tem assim, mais de um time de futebol já de nomes de ferramentas, de assistentes virtuais que estão sendo criados aí para o Brasil afora. Como é que tu enxerga o futuro em relação em quanto tempo a gente vai ter realmente soluções consistentes no sentido de se consolidarem e serem reconhecidas como ferramentas realmente que são fundamentais? A gente tem essa percepção que está avançando, mas ainda tem uma confusão de tempo. Quanto tempo tu acha que vai chegar numa maturidade maior da gente já ter isso consolidado em termos do ecossistema de justiça no Brasil? Bom, o Brasil é muito grande, né, Piccoli? Você que vive viajando, a doutora Elma é uma vencedora. Qual é a maior dificuldade, me parece? É que os tribunais têm times de informática, de pessoas qualificadas, capazes, com limitações tecnológicas. Eles não podem comprar um produto, eles não podem comprar uma assinatura eles não podem testar eles não podem testar o Watson, eles não podem testar porque tudo depende de contrato, depende de licitação, tudo depende de vamos fazer uma licitação de nuvem, ok, quem vai ganhar? A AWS ganhou, então você tem o quê? Uma limitação da Amazon, vão ganhar a Microsoft por quanto tempo? Então o poder público ele é muito engessado naquilo que poderia ser o salto. Quando você toca no Victor, e aí a ministra Carmen Lúcia, usando da legislação, fez o que ela fez? Ela arriscou. Então ela arriscou, botou dinheiro na UNB, o Hartmann está lá, o Ricardo na época estavam lá, para poder fazer assim, vamos ver o que vai dar. Porque o que a gente sabe de tecnologia, eu nesse projeto de decisão em causas repetitivas, já pivotei 2 vezes, abandonei as coisas, porque a gente vai para um caminho, dá tudo errado, porra, e vai ter que começar de novo. Só que para quem é gestor analógico, isso não faz sentido. Não entende isso, né? Que precisa errar para acertar. Então assim, eu tenho que errar o mais rápido possível para mudar. E eu demorei na primeira hipótese, aquilo que eu fui insistindo, não, acho que vai dar, e tá errado. Só que o seguinte, se eu fosse um gestor que tivesse um contrato, eu chegaria 1 ano depois dizendo assim, eu não fiz nada, deu tudo errado. E o cara vai dizer, porra, que é isso? Tal. Então, a primeira coisa é entender que a tecnologia é outra batida. Tu vai ter, quanto mais rápido tu conseguir errar, mais fácil tu vai. Só que para os gestores que têm uma faixa etária muito mais avançada, e aí você está trabalhando com presidentes de tribunais, procuradores de justiça, que vão ocupar um lugar de gestão, que tem os seus colegiados, de gente que tem boa vontade, que não está de má fé, só que não entende o desafio da tecnologia. Então, o que você espera? O Poder Judiciário hoje tem 2 desafios. Internamente, uma dificuldade muito grande, por exemplo, a Elma, por mais que o presidente de Roraima, de Rondônia ajude e vá, ela tem limitações. Então ela não consegue ter uma mobilidade que uma startup poderia dar. Tem alguns ministérios públicos que criaram convênios e vínculos com universidades para poder o quê? Passa o dinheiro para a universidade, que se precisar comprar uma licença agora, não precisa de licitação, não precisa fazer o diabo, ela vai apresentar. Quando você porque, Alexandre, uma das maiores dificuldades é a questão da gestão em 2 anos, né? 2 anos passa muito rápido. E às vezes não dá tempo, você tem que entender que às vezes não dá tempo de tu ter sucesso em 2 anos. Então assim, como eu fiz, quando estava na gestão, o Canever, que era o juiz que dava da informática, na época eu era juiz auxiliar da presidência, o desembargador Torres Marques, a gente decidiu comprar um BI, fazer um BI top. Só que aí a gente explicou para o desembargador, esse BI não vai estar funcionando na nossa gestão, é só para a próxima, porque tem que fazer o termo de licitação, fazer a contratação, fazer o desenho o mapeamento dos processos. Como que não dá? Mas isso não é computador, então assim, é o mais desafiador, e aí ele entendeu, ele foi legal e conseguiu gerir, mas essa é a ideia, porque você em tecnologia vai fazer iniciativas que só vão explodir na próxima gestão, então tem que ter um aspecto republicano na gestão. Se um presidente que começa a gestão em janeiro de um ano, se ele não tiver tudo alinhado em 45 dias, ele queimou a largada só para a próxima gestão. Só que aí o que acontece? Como você não tem um jogo de cooperativo no sentido de deixar indicadores para a próxima gestão, você vai nisso. Aí você tem o quê?
Você tem a possibilidade de ter a iniciativa privada oferecendo produtos. Só que os produtos, em geral, são pensados desde um ponto de vista que não atende os anseios, não é construído internamente. E aí você tem um jogo de interesse. Alguns me perguntam, e aí a resposta para ti é o que eu acho que vai acontecer, é a inteligência artificial vir nichada. Eu e ai meu Deus, essa boia lá do Rio Grande do Norte. Não, do Rio Grande do Norte, a Kate Saboia do TJ. A Kate Saboia. A Kate Saboia. Nós lançamos um projeto para o CNJ para fazer uma coisa simples, relativamente simples, que é a seguinte. Eu quero fazer uma API para colocar no PJE, para que quando o juiz estiver fazendo uma sentença criminal, por exemplo, eu estou fazendo uma sentença criminal, então ele vai aplicar pena. E aí ele começa assim, artigo 59, circunstâncias judiciais, são 8. Ele pode aumentar a pena desvalorando uma circunstância judicial. Então a gente pegou as circunstâncias judiciais que o STJ, que é o tribunal com competência para analisar o que pode e o que não pode, ele pegou e ensinou algumas entidades para a conduta social. Quando o juiz está fazendo ali, ele desvalora a conduta social, se tiver dentro dos parâmetros que nós ensinamos à máquina, fica verde. Se não ficar verde, está errado. Então o que acontece? A aplicação da pena ali tem um mecanismo de controle just in time. O cara está fazendo a aplicação da pena, ele sabe que está errada e ele pode arrumar. Ah, mas ele faz o quê? Ele quer fazer overruling ou quer fazer distinguished? Beleza, ele pode fazer. Ele abre e ó, é um caso de overruling, é um caso de distinguished. Estou distinguindo ou estou superando o precedente. Maravilha. Mas o que a gente vai poder fazer? A aplicação da pena em compliance, em conformidade com o STJ. O juiz pode fazer diferente. Quanto nós economizaríamos de pena se nós conseguíssemos reduzir 1 ano de aplicação de pena errada em cada vara por mês? Nós diminuiríamos 12 anos por ano, nós diminuiríamos quase quantos milhões de penas erradas pelo Brasil. Isso tem custo de todos nós, no sentido do Poder Judiciário, custos de recurso, custo de análise posterior e custo de gente que fica presa às vezes sem prisão. Então, tem esse dispositivo, esse projeto se paga. E é simples, ou seja, não é uma coisa de outro mundo. A gente está ensinando a máquina o que pode e o que não pode, num aspecto bem focado. E aí é onde a gente acha que mostrando redução de custos, num caso como esse, e vai dizer assim, pô, tá aqui, ó, ninguém está tirando, o juiz pode decidir como ele quiser. A gente só está dizendo para ele que essa decisão está em desconformidade com o que ele tem. Ele pode superar ou distinguir. Se ele não fizer isso, a decisão está errada. E aí ele está dando um custo para o Poder Judiciário em geral, que é um custo que não pode ser pago. E a gente está, naquele momento, dizendo que você está sendo ineficiente, porque você está dando custo ao sistema em que você não está sendo... Você não está tirando a tua autonomia de decidir. Eu estou dizendo que você não pode ser mais um adolescente no cargo de juiz. Você tem que, se quiser fazer, você sabe que não está errado. Então você pode continuar fazendo errado, mas você vai ter que pagar um preço pela transparência e pela contabilidade, ou seja, do lugar. Você pode superar o precedente, você pode distinguir o caso, mas você não pode fingir que não existe. Então é nesse sentido que o 926 nos parece interessante. A pessoa está pedindo se tu acredita na inteligência artificial em direito penal. Já deu sinais aí. Eu consigo acreditar que a inteligência artificial pode ser muito útil, e muito útil mesmo, Piccoli, naqueles casos de investigação em que a prova é documental, por exemplo. Então, eu tenho casos aí de organizações criminosas e que é 6 meses, 1 ano de interceptação telefônica, em que você não tem capacidade de poder ouvir 1 ano de escutas, você não sabe o que pode ser útil para você. Então aí, a gente já sabe que tem produtos no mercado que conseguem selecionar, ouvir, separar, agregar, juntar conversa de A ou de B, ligar uma dimensão de geolocalização com fato, ou seja, você tem aí o uso de mecanismos para auxiliar em apoio à decisão, que é o que o Gabriel Bulhões lá do Rio Grande do Norte tem feito, ou seja, a ideia de pensar a máquina como acesso. E quando falaram aqui do Ross do Canadá, a capacidade de ler documentos, a capacidade de organizar aquilo que seria muito grande, mas no fato de poder dizer que o crime está atribuído ou não está atribuído, eu acho muito complicado. O que a gente tem feito, tá? E aí é uma das coisas que
que tá no foco, está no escopo, é criar mecanismos de verificação como o X-Crime, que é o italiano lá. O X-Crime, ele consegue ver coisas interessantes na gestão do crime. Mas o mais legal, assim, que eu acho que vale a pena dizer na parte criminal, que é o que a Fernanda Pacheco Amorim, que foi minha orientanda, fez, que é usar a inteligência artificial na gestão das vítimas de violência doméstica. Esse projeto dela é muito legal, virou uma dissertação, virou livro, e está tentando produtizar, que é para mostrar para a mulher, olha, quando ela sai de casa e ela tem uma protetiva, onde é que ela corre mais riscos? Quando é que ela tem gestão? Você tem dados de câmeras de segurança da rua, de projetos de câmeras internas, em Santa Catarina tem um projeto de câmeras para verificar reconhecimento do rosto do agressor, situações em que você verifica risco, ou seja, a gente usar a máquina para auxiliar não só na decisão, mas auxiliar nas medidas protetivas, auxiliar no cumprimento de prisão. Por que eu preciso gastar hoje uma fortuna com alguém preso se eu posso ter ele em casa com monitoramento? Ou seja, vale a pena nós caminharmos. A Marília Bambrilha está aí, nossa colega, ela tem pesquisado isso em Brasília também. A ideia é de poder ampliar o horizonte do impacto digital no dia a dia. É imbecil, assim, eu não tenho outra palavra, é imbecil você manter gente presa em 2020, gastando R$3 mil no mínimo com cada pessoa presa em crimes sem... Então, assim, hoje em dia, com um dispositivo tecnológico, internet 5G, poxa, você não transformar isso... Alexandre, só... Deu uma travada aqui, enquanto eu vou aproveitar que interrompeu um pouquinho, só tu toma uma água aí, que eu quero só passar alguns recados. O pessoal está perguntando se essa live será salva. Sim, ela vai ficar 24 horas aqui no Instagram e a partir de amanhã estará disponível no canal do YouTube do Judiciário Exponencial. Aliás, quem estiver gostando dessa live, printa aí, publica, marca o Judiciário Exponencial, que a gente vai sortear alguns ingressos VIP para o Expo Jude Online, que vai ser de 2 a 4 de junho. Então, printa quem está gostando, marca o Judiciário Exponencial, que a gente vai sortear alguns ingressos VIP, com algumas entregas bem interessantes, já que o ingresso não tem custo, mas a gente tem alguns pacotes de serviços especiais que foram pensados para as pessoas. A gente vai melhorando as experiências online, né, Alexandre? Na verdade, está sendo incrível esse momento onde está todo mundo se reinventando. Mas, desculpa te interromper, aproveitei o gancho. Uma falhada aí. E vamos estar lá no Judiciário Exponencial, quem sabe já apresentando. O que eu acho muito legal disso também, desde aquela participação que eu tive no Enacic, é como tu usa uma ferramenta de alta tecnologia, a gente pode expor tanto telas, material em PowerPoint ou no que for lá, em todos os aplicativos, mas mostrar a coisa rodando já. Então é muito legal. Eu espero até o próximo poder mostrar já esse dispositivo. E sabe o que é legal que tem sido funcional, Piccoli? O Marcelo Carlin, que é meu colega da magistratura, a gente tem pensado outras coisas. O que é hoje... O mundo mudou. Então, eu tenho filho, eu tenho filho, boa parte de nós pessoas temos filhos, eles são viciados na internet. Por que eu não posso dar punições virtuais? Por exemplo, uma empresa como a Gol, se ficar proibida de ter o site dela durante 24 horas, é uma punição muito maior do que querer dar multa para ela. Então, assim, você criar um ato infracional do adolescente, ele tem que... Eu derrubo ele com o perfil dele original, com o nome Ademir Piccoli, das redes sociais durante 3 meses, 40 dias. Ou seja, você começar a ter um modo de bônus e punição de gente do ponto de vista digital. Então, assim, o cara xingou o outro no Twitter, eu posso dar uma punição de derrubá-lo 3 meses, 6 meses, dependendo da gravidade, e ele não pode ter, com o nome dele, vai estar bloqueado pelo algoritmo, não vai conseguir deixar, não vai conseguir entrar em rede social nenhuma. E isso é um desafio de nós pensarmos o mundo em novas coordenadas. A gente não pode ficar com um espelho retrovisor. O direito penal pensa em punir alguém com multa. Então, assim, é bizarro em 2020 a gente continuar pensando nisso. Então, o Marcelo Carlin, que é doutorando da Univale, está pensando no mundo, onde a gente tem novos mecanismos. E a gente pode fazer o quê?
Eu sei que isso é muito complicado, que tem muito desafio, mas a gamificação em algumas áreas, ela é discutível, ela é possível. Todos nós temos uma nota no Uber, né? O Uber dá nota para nós. Eu perguntei pro cara do Uber, quando é que é a minha nota aí? Tal. Só que aí tem um amigo meu que é muito chato, é muito mala, e ele reclama muito, então os Uber dão nota ruim para ele. E ele tinha cancelamento. Aí eu disse assim, mas tu tens que fazer agora o contrário, vou te dar uma dica. Como assim, Alexandre? Tu não sai do Uber sem ele te dar nota boa. Então, agora ele para. Antes de eu sair, eu só saio daqui se tu me der uma nota. Aí ele abre, eu vou te dar nota, tu dá a minha nota. Porque ele viu Black Mirror lá, que é a ideia da nota, então ele não sai do Uber sem ganhar nota boa. Então ele tá inflando a nota de maneira irreal, porque ele continua chato, ele é muito chato, ele reclama de tudo, ele reclama do ar-condicionado. Então, a tecnologia também serve para manipular e muitas vezes ser fraudada se nós não pensarmos nisso. Mas o que a gente pensa no mundo é um mundo que vai ter gamificação e é desafiador. E aí, para responder a tua pergunta de vez, lá voltando naquela primeira, todas as pessoas que trabalham nesse ecossistema de tecnologia têm um medo. O medo do jurídico é o seguinte: tu coloca um produto para advogado, ele vai te processar. Ele vai tocar uma ação no juizado porque ele achava que a inteligência artificial tinha que resolver o problema do mundo. É quase esfregar a lâmpada para sair um resultado milagroso. E não vai ter. Então, hoje em dia, as empresas, quando fazem risk compliance, quando fazem due diligence de alguma coisa, é o impacto que isso pode ter em colocar no varejo, porque você pode não ter uma compreensão adequada e achar que, como é Código de Defesa do Consumidor, tinha uma expectativa em relação ao produto, você não tem. Então, o que a gente tem visto? E aí eu finalizo a minha coisa. Os grandes escritórios ou as redes de advogados se unindo para construir de baixo para cima, ou seja, internamente. O Paulo Maximilian, que é um advogado que eu admiro muito lá do Rio de Janeiro, eu já visitei o escritório deles algumas vezes e cada vez mais tem menos advogados, tem mais robôs, tem mais engenheiros, o data science deles é enorme, eles contrataram gente pancada que faz o quê? Está ensinando a máquina, no caso deles, que eles atuam num nicho específico do mercado, a ler petição, acompanhar julgado, a articular. Então, assim, hoje em dia eles trabalham com um robô que foi construído de baixo para cima, diante das produtos deles, é para eles. Então, eles não teriam, eles criaram uma empresa de tecnologia agora para criar produtos mais ampliados para os escritórios de advocacia. Mas esbarram sempre porque eu não tenho como vender um produto que é como um Word, que serve para qualquer advogado que queira construir. Eu preciso, para ensinar a máquina, de um trabalho um pouco maior. E aí, o que me parece importante para ti depois, se tiver, Tainá, me manda um Instagram, manda um direct que eu coloco em contato com o Paulo, que o nome que eu não consigo pronunciar. Eles são tudo, o nome é enorme, são 4 nomes, é um escritório de colegas meus, e aí eu depois me mando para vocês o Paulo Maximiliano. Botar Paulo Maximiliano no Instagram aí que vocês conseguem localizá-lo. O único problema dele é que ele é vascaíno sofredor, mas tudo bem. O que é o nosso desafio? Eu acho que o que vai acontecer para que o judiciário cresça é que você tenha cada vez mais profissionais do direito trabalhando fora, construindo as soluções e vendendo para eles soluções parciais a todo tempo. Ou então, as empresas que dominam essas áreas de programas de tecnologia possam cada vez mais oferecer produtos e ganhar no resultado. Porque eu não tenho mais como fazer uma licitação para milhões de reais. Me parecia muito interessante do ponto de vista tecnológico que São Paulo tentou fazer na compra de produtos da Microsoft, me parecia do ponto de vista tecnológico, só que tem uma questão do ponto de vista da competitividade e assim por diante, de outros mecanismos que são complexos, mas me parece que eu quero resolver o problema bancário, então eu vou resolver o problema bancário, vou poder mostrar para o tribunal que funciona, vai fazer uma análise de custo-benefício e implementa a solução. Então eu acredito que a solução será muito mais nichada e cada vez mostrando o custo-benefício, a eficiência, o trade-off em cada situação específica. Então, se alguém resolve um problema de mulheres e consegue alguém para patrocinar, vai adiante. Nós não teremos uma solução global.
E aí o que eu tenho falado para o presidente do tribunal aqui de Santa Catarina, que tu conhece muito bem, é que assim, eu preciso ter um juiz que seja alfabetizado tecnologicamente, que esteja fora da função, como o Fábio Porto está no Rio de Janeiro, para que possa pensar sem ter que fazer audiência fazer audiência da 1 às 5 e das 5h30 às 6 ele vai pensar um pouco de tecnologia. Eu tenho que ter algum profissional destacado, como o Ministério Público aqui em Santa Catarina tem, o nosso colega que tu conhece muito bem, que foi meu aluno, o Zata. O Zata, o que está fazendo? O Zata saiu da função, ele não está lá fazendo parecer, ele está pensando 100% em como poder melhorar a gestão do Big Data deles, que já é legal pra caramba, como ele pode melhorar o ecossistema digital deles, ou seja, eu tenho que ter alguém que entenda as demandas internas, que possa fazer esse meio campo. Se não tem ninguém destacado, com assim, vai ficar 6 anos pensando isso, não vai despachar, vai fazer... Você vai ter um problema interno, que tem aquele medíocre generalizado que acha que juiz tem que ligar o processo e ainda querem processo físico. O pensamento medíocre é muito desafiador dentro do ponto de vista interno. Que a gente tem que ter alguém que possa fazer um meio campo entre as necessidades e a outra coisa. Eu fui, por exemplo, esses dias fazer me pediram para avaliar um produto. O produto era legal, o problema é de concepção. É muito legal para que se você pensa como um advogado, o que o advogado quer do juiz, mas o juiz não quer a mesma coisa que o advogado, tem um problema aí que tem que entender a gestão. E quem pensou o programa do ponto de vista do advogado. Então, se eu quero que esse programa funcione para advogado, tem um modelo. Se eu quero que funcione para juiz, é outro, para promotor é outro. Então, entender esses nuances é o desafio de todos nós, e eu acho que o futuro nos reserva possibilidades fragmentadas, em que eu preciso demonstrar em cada situação o custo-benefício. Questões genéricas eu não acredito que sejam possíveis no Poder Judiciário. O Alexandre, daqui a pouco a gente vai falar um pouco, depois da tua live eu vou conversar com o Marcílio Dumont, que é um advogado atuante, é um profissional especializado em direito digital, já da nova geração, e a gente vai discutir sobre a tecnologia a favor do direito. Eu queria que tu desse a tua visão. Por exemplo, para os teus filhos, tu recomenda para eles fazerem direito? Qual é o futuro do profissional do direito? Ele vai ter que entrar para a linha da tecnologia, ou eu tenho desconfiança sobre o futuro desse profissional se ele não enveredar para essa área de tecnologia de forma assim, muito efetiva, né? Dá um abraço ao Marcílio, espero que a live de vocês seja muito legal, ele está muito à frente do pensamento médio dos advogados. Eu matriculei meus 2 filhos numa aula de programação, tá? Eu tenho meus filhos que estudam no colégio, no Liceu Mulher, no Rio de Janeiro. Eles estudam francês, eles são alfabetizados em francês, então tem essa diferencial, os 3. Tem 3 filhos e mais o Caio, que é meu enteado. E aí a gente faz o quê? Hoje em dia, o que eu faço é querer que eles aprendam, e eu matriculei-os em curso de programação. Me parece que hoje em dia, independentemente se eles querem ser advogados, médicos, o que for, eles têm que entender um pouco de programação. Então, e para eles se divertirem, porque é muito legal criança, embora agora eles fizeram um curso há 2 anos, dei um tempo para eles poderem fazer outras coisas, mas o que eu acho é que eles precisam dominar os recursos disso. E a segunda coisa que eu tenho ensinado para eles, que me parece importante, é aprender chinês. Eles têm que aprender mandarim, não tem... O mundo inglês tem que saber, mas tem que aprender mandarim. Então, assim, eu não sei o que eles vão querer fazer da vida deles, porque eu vou respeitar. Eu só sei que o Felipe joga CSGO muito bem, e no Fortnite ele tinha 14 mil pontos, ou seja, ele foi convidado. Eu tenho um outro aluno meu, que é meu aluno da Univale, que é campeão mundial de um jogo de helicóptero. É um cara muito legal. Ele joga... Teve uma live dele que tinha 1 milhão e 800 pessoas assistindo, tá? 1 milhão e 800 pessoas assistindo ele jogar. Então, é impressionante. Então, assim, ele estava mostrando, e aí o Felipe, que é o meu filho, viram jogar, ele tinha 12 anos, queriam contratá-lo para o time desse time. Então, eu não sei se no futuro não é uma profissão que o Felipe vá, que ele é muito bom no que faz. Mas, independentemente disso, se ele souber programação, ele vai longe. Então, o que eu tenho insistido para os meus filhos é saber um pouco de programação para que eles possam ter um lugar.
Eu fico à disposição de vocês. Foi um bate-papo muito divertido aqui. Piccoli, eu estou no meu Instagram, meu Facebook. Aí. Meu Facebook eu não uso mais, só está lá para não desaparecer do mundo, porque o algoritmo tem que me reconhecer lá no. Que se o seu site tem que estar vivo lá mesmo, que eu não uso, tem que estar vivo para poder não fazer. E aí, como tem muito advogado que nos ouve, eu só diria uma coisa: se você só tem um Instagram no escritório, se tiver um propósito, tiver um escopo. Se for só para ter, não tenha. É muito ruim para a marca de vocês. O algoritmo não entende muito bem que um escritório de advocacia que tem 100 seguidores possa ser respeitado e não vai fazer bem para a marca de vocês. Então, entender um pouco de algoritmo pode ser útil até em alguns propósitos do dia a dia. Obrigado, pessoal. Obrigado, Piccoli, que é um parceiraço. Estou à disposição de vocês aí que precisar. Amanhã tem uma live com o Jaime de Paula, amanhã às 20 horas, quem quiser falar, a gente vai falar sobre... já está na minha agenda, né? Tá na minha agenda. O Jaime é nosso parceiro. Né? O Jaime é um cara que Alexandre, eu queria só te agradecer muito e dizer que eu te admiro bastante pela tua disposição. Tu não és um incentivador, tu és um evangelizador em muitos lugares, e o que é mais legal de tudo isso é que tu cresce junto, tu abre para todo mundo a porta, todo mundo que quer crescer. Tu é um sujeito que ajuda e eu sou muito grato a ti. Eu te agradeço por estar sempre aceitando nossos convites. A gente tem uma turma uma legião de pessoas que a gente está formando, ajudando, né, a conectar pessoas. E está acompanhando aqui o Esdras, lá do Roraima, está fazendo um belíssimo trabalho lá no tribunal. Baita. O Faustino, lá em Pernambuco, o Samboia, lá no Mato Grosso, a gente tem em Goiás, Tocantins, a gente tem... o que a gente precisa é potencializar mais, né? Aproximar essas pessoas que estão fazendo a diferença, estão estudando tecnologia, estão fazendo computação. O Caio, lá da Universidade Federal de São Paulo, está especializando em computação. Ele é coordenador, um dos coordenadores lá do Laboratório de Inovação. Aqui a gente tem no Rio Grande do Sul também a Daniela, que vai estar na semana que vem aqui conversando com a gente sobre as ações do laboratório do Inovatê em relação à crise do Covid-19. Aliás, amanhã a gente tem... Na quarta-feira a gente vai ter um evento incrível aí com o Laboratório de Inovação, em parceria com o Inovatê. A gente tem várias iniciativas, eu peço a todos que acompanhem. Aí o Alexandre está sempre postando coisas inteligentes, coisas que nos ajudam no dia a dia. A gente vai colocar aqui as sugestões de livros. A gente tem promovido essas lives às terças-feiras. E não esqueçam, 2 a 4 de junho, depois eu alinhar com o Alexandre aí o horário da tua fala lá, 2 a 4 de junho, o Expo Jude Online. Vai ter stand do Tribunal de Santa Catarina lá, Alexandre, stand virtual, para as pessoas entrarem lá e ver o que o tribunal está compartilhando, o que está fazendo de legal. A gente vai criar essa experiência também online, um aplicativo desenvolvido em blockchain, Alexandre. Para que as pessoas possam interagir. A gente já fez isso no Enastic, o pessoal fez check-in na tua palestra e interagiu. Foram um evento que era para 250 pessoas, participaram 2.100, Alexandre. Que legal, que legal. Um novo momento. E agora o Expo Jude promete também, a gente já tem cerca de 300 inscritos, mas não deixem de se inscrever, acompanhem a programação no www.expojude.com, acompanhem a página do Judiciário Exponencial e essa live aqui vai ficar salva por 24 horas, por isso que eu preciso encerrar daqui a 2 minutinhos. E também, na sequência, estará disponível no canal do YouTube do Judiciário Exponencial. Quero dizer só para vocês que também vou fazer uma live sobre prova digital, que é bem legal, quem tiver interesse. Tem gente que queria comprar o meu livro, acabou o desconto, manda um inbox aí e você consiga alguma coisa para vocês. Obrigadão, Piccoli. Beleza, o Expo Jude é online e é gratuito, pessoas. Pode se inscrever, está disponível no link da inscrição no site www.judiciarioexponencial.com. Obrigado, Alexandre, até a próxima, valeu. Parceiro. Obrigadão, parceirão. Abração. Tchau, tchau. Tamo junto.